Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Então, hoje eu desejo conversar com vocês sobre os nossos arrependimentos enquanto espíritos encarnados e desencarnados, né? Como que isso reverbera na pátria espiritual, né? O que acontece com a gente, né? Quando chegamos na pátria espiritual e entramos em contato com os nossos arrependimentos. Então, todos nós é sabido que quando a gente reencarna, quando viemos para o plano físico, nós reencarnamos sempre com propósitos, né? De estarmos nos melhorando, né? Buscando o nosso aprimoramento, a nossa melhora, o nosso crescimento, né? A nossa evolução enquanto espíritos. Sempre buscamos estarmos aí reparando erros de passados, né? Muitas vezes nos encontrando com desafetos de passados nesta existência, e quando não é possível, porque de repente aquele espírito que foi um desafeto de passado não reencarnou na mesma época que você, então talvez não seja possível que você o encontre nessa existência, então não quer dizer que você não possa reparar aquilo que você fez de errado em vida passada, que você não possa começar a reparar nessa existência, mesmo que aquele desafeto não esteja reencarnado e que não venha cruzar com você. Você repara, mesmo assim, os seus equívocos, os seus erros, né, através de ações, né, através de situações que lhe coloquem à prova, muitas vezes relacionadas com outras pessoas, com outros desafetos, né? Então a gente vai reparando erros de passado em diversas situações, em diversos momentos, não precisa ser necessariamente com relação somente àqueles com os quais nós tivemos ali as nossas desavenças com relação a determinadas questões, certo? O fato é que quando nós reencarnamos, nós muitas vezes vivendo lá as nossas questões, os nossos processos, né? Algumas vezes a gente faz aí escolhas e depois terminamos nos arrependendo, né? E muitas vezes essas escolhas, além do arrependimento, nós terminamos nos sentindo culpados. Não é assim que acontece? Escolhas, opções, julgamentos, enfim, uma infinidade de coisas que a gente se arrepende, seja por culpa ou seja por pensamentos de que nós, puxa vida, fiz a escolha errada, não devia ter agido dessa maneira, não devia ter pensado isso a respeito de determinada pessoa, julguei a pessoa de forma errada, não respeitei os limites daquela pessoa, enfim, são tantas coisas que nós terminamos muitas vezes nos sentindo culpados e arrependidos. Bom, no plano físico, nós sempre temos a opção de procurarmos a pessoa com quem nós tivemos algum tipo de entrevero, algum tipo de desavença, discórdia, situação mal resolvida, e podemos tentar ter uma conversa, tentar nos desculpar com aquela pessoa, tentar fazer a coisa certa novamente, né? Porque a vida sempre nos traz, né, novas oportunidades de estarmos consertando coisas que nós fizemos muitas vezes erradas, né, equivocadas, né? Então, se porventura eu não tiver oportunidade de me desculpar, então talvez a vida me traga ali alguma oportunidade de fazer a coisa certa de novo, talvez não com relação à mesma pessoa, mas talvez com relação a outras pessoas, enfim. Mas se não tivermos a oportunidade de nos desculpar e de fazermos a coisa certa quando encarnados, muitas vezes ao desencarnados, porque aquilo fica gravado no nosso subconsciente, né? Aquilo fica registrado em alguma parte do nosso eu, né? E quando desencarnamos, nós levamos aquilo junto com a gente, seja
como uma culpa, seja como um arrependimento, seja como uma mágoa muito grande que nós estejamos ali carregando com relação a nós mesmos, né? E o que ocorre é que, quando desencarnados, à medida que a gente vai recebendo auxílio, tratamento, quando vamos nos reorganizando energeticamente, quando os nossos corpos energéticos começam a ser organizados, nós vamos tendo, digamos assim, uma consciência mais expandida do nosso eu, né? Do nosso presente na pátria espiritual, do nosso passado aqui na última encarnação, nas últimas encarnações anteriores a essa última encarnação. E aí, à medida que a expansão de consciência vai acontecendo, logicamente, e quando a gente percebe, porventura, aquelas coisas que nós tentamos reparar e que falhamos na última encarnação, principalmente, né? Porque foi a nossa última tentativa, aí verdadeiramente bate aí um grande arrependimento. Porque quando nós nos concentramos para nos organizar para a reencarnação que virá, né? No caso que a gente fez isso como preparação para a nossa última encarnação, nós com certeza passamos ali o nosso olhar, né? A nossa intenção, junto com os coordenadores espirituais, nós colocamos ali todo o nosso desejo, né? Por reconhecermos as nossas falhas enquanto espíritos que erramos, né? E quando a gente percebe que por termos sendo brindados, né, com uma nova reencarnação, ainda assim conseguimos deixar a desejar, pisamos na bola, não conseguimos dar conta daquilo a que nós nos propusemos, então, de volta à pátria espiritual, terminamos ficando bem arrependidos, né? Muitas vezes imensamente chateados, nos sentimos muitas vezes culpados, tristes, né? E mais uma vez, com certeza terminamos passando aí por uma temporada no plano espiritual, nos trabalhando em cima daquela questão que nós percebemos que falhamos, né? Com o propósito de, numa próxima existência, tentarmos mais uma vez repararmos pelo menos um pouco aquele nosso perfil, aquela nossa questão que é tão marcante nossa e que nós sempre falhamos, porque falhas que nós cometemos numa existência, que são questões ali muito marcantes do nosso espírito, normalmente são questões de muitas outras existências. Então, sim, nós, quando encarnados, nós temos arrependimentos, e quando nós desencarnamos, nós temos arrependimentos também muito maiores, porque nós entramos em contato com a nossa expansão de consciência. Então, a vida de um espírito encarnado ou desencarnado é sempre em busca de estarmos aparando as nossas arestas, e que nós possamos ser assim muito bondosos com nós mesmos, que nós possamos nos amar, que nós possamos sempre nos abrirmos a novas oportunidades, nos dando assim novas chances para estarmos recomeçando, reorganizando as nossas vidas enquanto encarnados e também quando estivermos novamente na pátria espiritual, desencarnados. Então é isso, a minha conversa com vocês hoje era sobre esse assunto. Que fiquem todos vocês envolvidos nas melhores energias de amor, serenidade e paz. Que Deus os proteja hoje e sempre. Que assim seja.